A passagem de hoje é Gálatas capítulo 3, versículos 8 a 14. Vamos ler juntos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Vamos compartilhar a palavra sob o título: O justo viverá pela fé. Quem é descendente de Abraão? Dando continuidade à passagem anterior, o texto de hoje também começa com essa questão. Os judeus tinham um orgulho muito grande de serem descendentes de Abraão. Esse orgulho não é, em si, algo ruim. Afinal, eles receberam a aliança de Deus antes de outras nações, e seus antepassados experimentaram um relacionamento precioso com Deus. Na verdade, essa era uma condição muito favorável para se ter fé e conhecer a Deus. Portanto, era justificável que tivessem orgulho. E esse orgulho certamente não era mau. No entanto, o problema surge quando esse orgulho se torna excessivo, pois se transformou numa atitude de exclusão em relação a outras nações, ou seja, uma atitude que traçava uma linha: nós somos o povo salvo, vocês não. Deus escolheu a nação de Israel para ser um meio de bênção para outras nações. Em outras palavras, o desejo de Deus era: eu o salvarei primeiro, e vocês, que foram salvos, devem agora levar a salvação a outros povos. Mas os judeus agiram de modo contrário. Eles ergueram um muro para que as outras nações não pudessem se aproximar e, inebriados apenas pela sua primazia e privilégio, esqueceram-se do propósito de Deus. Na passagem de hoje, Paulo está novamente transmitindo esse propósito de Deus. Vamos ler juntos o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Amém. Aqui está a razão pela qual Abraão foi escolhido: para que todos os gentios recebessem a bênção. A palavra traduzida aqui como gentios é em grego, que geralmente significa nação, povo ou país. No texto de hoje, foi usada a forma plural, que no Novo Testamento frequentemente se refere aos povos não-judeus, ou seja, os gentios. Embora não haja grande diferença de significado entre todas as nações e todos os gentios, o texto de hoje enfatiza a forma plural, traduzindo-a como gentios. O ponto principal do versículo 8 é que Deus declara claramente que a razão pela qual pregou o Evangelho primeiro a Abraão foi para que todos os gentios pudessem receber a bênção. A primazia de Israel deve ser interpretada nesse sentido. O motivo pelo qual Deus escolheu Abraão não se restringia aos seus próprios descendentes. Não era apenas para os judeus. A razão pela qual Deus escolheu Abraão foi para proclamar o Evangelho e transmitir a sua bênção a todas as nações, a todos os gentios. Portanto, a primazia deve ser usada desta forma: eu recebo primeiro a bênção de Deus para depois compartilhá-la com os outros. É assim que se deve usar esse privilégio. E há outro fato importante: mesmo ao escolher Abraão, Deus o fez por meio da fé. Como vimos no estudo de ontem, Deus considerou Abraão justo porque ele creu em Deus. Mesmo no Antigo Testamento, Abraão, o ancestral da nação de Israel, foi justificado pela fé.
e não pela lei. A passagem de hoje enfatiza ainda mais que a razão pela qual Deus fez isso foi por causa dos gentios. O motivo pelo qual ele justificou Abraão pela fé foi para que, mais tarde, os gentios também pudessem obter a justiça da mesma maneira, pela fé. Assim, no versículo 9, os gentios se conectam com Abraão desta forma. Vamos ler juntos o versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Pela fé, todas as nações podem se conectar com Abraão. Isso significa que nós também, não apenas a nação de Israel ou os judeus, não apenas aqueles povos que vivem no Oriente Médio, mas todas as pessoas que têm fé podem se tornar descendentes de Abraão. Assim como Abraão foi reconhecido como justo pela fé, todos os que são da fé são abençoados juntamente com ele. Portanto, os descendentes de Abraão não são simplesmente os descendentes por linhagem. Não é por ter nascido judeu que alguém se torna descendente de Abraão. A Bíblia diz que, através da fé, pessoas de todas as nações podem se tornar seus descendentes. Isto é expresso com mais precisão em Romanos, capítulo 9, versículo 8. Vou ler para vocês. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Amém. O texto diz que os filhos da carne não são filhos de Deus, mas que somente os filhos da promessa são contados como descendência. Da mesma forma, os descendentes de Abraão não são os de linhagem sanguínea, mas sim os da fé. A fé tem precedência sobre a linhagem. Com base nisso, Paulo aprofunda a explicação. Aqueles que estão sob a fé recebem bênçãos. Mas e aqueles que estão do lado oposto, sob a lei? Paulo explica que, em contraste, eles recebem a maldição. Vamos ler juntos os versículos 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém. Paulo afirma que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. A razão não é porque a lei em si seja uma maldição, pois foi Deus quem a deu, mas porque é impossível para qualquer ser humano guardar perfeitamente tudo o que está escrito no livro da lei. É por isso que ela se torna uma maldição para nós. A lei é um meio de nos mostrar nossos limites. A lei não foi dada para salvar as pessoas, mas para nos mostrar nossas limitações, para que reconheçamos nossa necessidade de salvação. Como mencionei no domingo passado, Romanos 3:20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Através da lei, percebemos que somos pecadores, incapazes de guardá-la em sua totalidade. O versículo 11 de hoje também diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E continua: Porque o justo viverá da fé. O único caminho que Deus providenciou para salvar as pessoas é a fé. Ninguém pode ser salvo pela observância da lei, que é um ato humano, porque não há ninguém que consiga cumprir a lei perfeitamente. Para transformar essa impossibilidade em possibilidade, Deus abriu o caminho da salvação obtida pela fé. Esse caminho foi aberto pela redenção de Jesus Cristo, ou seja, pelo fato de ele ter pago o preço em nosso lugar. Vamos ler juntos o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém. Para nos salvar da maldição da lei, Cristo tomou a maldição sobre si em nosso lugar. A Bíblia se refere a isso com a palavra profunda e cheia de significado: redenção. Em grego, uma das palavras para redenção é, e essa palavra é muito interessante. Como vocês bem sabem, significa para fora, e a palavra seguinte vem de, que significa mercado ou praça. A ágora era o mercado público. Paulo pregou muito o evangelho na ágora de Atenas.
No próximo ano, em nossa peregrinação, talvez possamos ver com nossos próprios olhos a ágora onde Paulo pregou. Então temos, para fora, e mercado. A palavra redenção significa literalmente comprar para tirar do mercado. O que isso tem a ver com a salvação? Originalmente, éramos escravos do pecado. Éramos como mercadorias que podiam ser compradas e vendidas no mercado. Essa era a nossa condição. Mas o Senhor nos redimiu. Ele nos comprou e nos tirou do mercado. Ele nos tornou pessoas livres. Este é o significado da salvação contido na palavra redenção. Finalmente, no versículo 14, há mais uma consequência da fé. Vamos ler juntos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Qual é a conclusão final de Gálatas? Poderíamos resumi-la em duas palavras: Espírito Santo. O livro de Gálatas revela que a norma de vida para nós, que cremos em Jesus, não é a lei mosaica, mas a direção do Espírito Santo. Pela redenção de Jesus Cristo e pela fé nele, a bênção de Abraão alcançou os gentios. E o texto diz que, por essa fé, recebemos a promessa do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a habitar em nós. O Espírito Santo é o substituto da lei na vida do crente. Assim como os judeus viviam segundo a lei no passado, as pessoas salvas pela fé vivem segundo o quê? Elas vivem segundo o Espírito Santo. Em Romanos, o que é colocado em oposição à lei do pecado e da morte é a lei do Espírito de vida, o próprio Espírito Santo. Quando estávamos no mercado como escravos do pecado, vivíamos debaixo da maldição da lei. Mas agora que fomos tirados do mercado, vivemos segundo o quê? Vivemos segundo a lei do Espírito. Amados, para nos salvar, a nós que éramos como escravos no mercado, Cristo tomou a maldição sobre si em nosso lugar. Ele nos redimiu. Ele nos tirou do mercado. A era em que vivíamos debaixo da maldição da lei terminou. Nós que fomos redimidos, ou seja, salvos, do mercado do pecado, agora vivemos segundo o Espírito. Que hoje seja um dia cheio do Espírito Santo. Que não vivam seguindo os desejos da carne, nem se frustrando diante da lei, mas que andem segundo o Espírito. Que este seja um dia em que vocês vivam de acordo com o coração de Deus, que estabeleceu um plano de salvação tão detalhado para nós e o realizou enviando Cristo, e que produzam abundantemente o fruto do Espírito. Em nome do Senhor, eu os abençoo.